Glória a Deus. Boa noite. Glória a Deus. Aleluia. Cadê todo mundo? Cadê vocês? Aleluia. Boa noite a todos. Glória a Deus. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre Aleluia. Libertos 7. Libertos das 6. enfermidades. Ai, desculpa, Libertos 6. Libertos 6. Isso, já errei. É porque hoje foi dia 7 de setembro. Libertos Glória a 6. Deus. Libertos Boa noite, 6. queridos e queridas. Mais um dia Paz de do Senhor vitória. Jesus. Aleluia. Você que for chegando aí, já dá o seu Sônia já boa noite. chegou. Glória a Deus. Ah, então sabe quem está junto com a Sônia? Quem? A Dona Eulinda. Dona Eulinda Dona chegou, Eulinda está querida. lá com a Oi. Sônia hoje. Pai Glória a Senhor, Deus. Benção, aleluia. minha mãe. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Quem mais chegou Nome de aí? Jesus. Cristiane Cardoso. Cristiane Cardoso Chegou chegou. também, Glória a Deus. aleluia. Vai chegando aí. Sejam bem-vindos, Glória a vai Deus. chegando aí. Não para de chegar. Não pare de chegar, compartilhe, dê o seu like Isso. e saiba que o Senhor vai se agradar disso, hein? E aí compartilhe com 1, compartilhe com 10, compartilhe com 100, compartilhe com 1000. E vamos ganhar? O Brasil. Brasil! Glória Amém! a Deus. Olha o jargão aí, ó, tá vendo? Aleluia! Glória a Deus. Nosso querido amigo pastor Brandão. e Rosa Brandão Brandão. nos ensinou esse jargão aí. É. Compartilhe aí. Amém? Glória a Seja Deus. abençoado, nos abençoe também. Amém. Precisamos de 1000 inscritos. Amém? Queremos 1000 inscritos e você vai ser aquele que vai levar avante o nosso canal, em nome de Jesus. Amém. Tá na mão de vocês, hein? Sejam bem-vindos. Glória a Quem Deus. está ali? Jaqueline? A Sueli já A chegou. Sueli está ali. Glória Aleluia. a Oi, Deus. Su. Bem-vinda, Sueli. Seja bem-vinda. Tem mais uma pessoa. Tem aqui mais que eu não gente. vi ainda. Compartilhe aí, convide seus amigos, compartilhe com os amigos, Glória a faça Deus. uma sala de vídeo aí. O Carlos também já chegou. Tem muita gente chegando, amém? Amém. Vai Nós estamos com chegando. pessoas em Portugal, pessoas em Canadá. Havaí. Daqui a pouco vai chegando gente do Havaí, amém? Temos agora o nosso grupo de jejum. Nós estamos no Lá 40, também tem 40 dias de muita jejum. gente de muitos lugares, tem sido Aleluia. abençoado. Verdade. Se você ainda não entrou no grupo de jejum, é só colocar aí, pastor, eu quero saber como faz para entrar no grupo de jejum jejum. de 40 dias. A Lidy chegou e a minha Aninha, oi Aninha, minha linda. Chegaram, minhas queridas. Glória a Deus. Aleluia. André deve também estar Felipe aí, hein? Martins também passou por aqui também. Felipe Martins deu uma passadinha e já foi Deu embora, um positivo. Deu um positivo aqui. Glória a Deus, né? será? Amém. Então, nós estamos aqui hoje para estar falando sobre libertação. Liberto Não é? 6. Toda terça-feira, libertação. E hoje é o capítulo 6. É capítulo E nós vamos que você falar- está falando, pastora? O capítulo 6? Série Ou é a Liberto 6, sexta capítulo edição? 6. Sei lá. O que fica mais chique? É a sexta vez que nós estamos falando sobre libertos. É a sexta vez. Amém. Amém. Glória a Hoje nós Deus. vamos falar sobre cura. Sobre enfermidades. Aí nós vamos começar aqui com uma introdução que você vai falar, nossa, que esquisito. Eles começaram a falar, eles vão falar sobre enfermidades e vão falar sobre isso agora. Que coisa Você vai falar assim, estranha. eles são meio malucos, mas olha, nós estamos aqui na direção certinha. Tá bom? Amém. Olha a nossa introdução, que interessante de hoje. Se você ainda não chegou direito, chega aí pra ver a introdução, como é engraçado. Vai chegando aí. Dá Você vai ver seu o que boa nós noite. passamos uns dias atrás aqui em casa. São histórias do Pastor, cotidiano. Olha pra lá, pastor, pra não ficar olhando só pra Ah, baixo. sim, é que eu tô olhando aqui. É que Quem ele fica chegou olhando aqui? ali, Quem não chegou? olha pra vocês. Quem chegou? E olha pra quem tá lá. Glória a Deus. Sérgio chegou. Tem bastante gente. Matheus Matheus Souza. Souza. Oi, Bem-vindo, Matheus. Matheus. Glória a Deus. Chegou alguém mais Glória novo a aí. Deus. Quem mais tá ali na outra câmera ali? Ali está a Sueli e o Felipe Oh, na outra aleluia. câmera. Glória a Deus. Compartilha E tá aí com a chegando mais gente. família. Amém. Vai no grupo da família aí, compartilha, amém? Compartilha com 10, compartilha com 100, compartilha com 1000 e vamos ganhar o Brasil. Amém? Tá cheio de gente aí, Aleluia. doentes, Precisa de que uma precisa palavra, descobrir né? de onde está vindo essa doença. É verdade. Fora o Covid-19, né?
Mas tem outros tipos de doença também. Amém? E hoje nós vamos ser libertos. Amém. Sabe a nossa introdução? É, bem cotidiana, viu? Libertos 6, Vai falar sobre... enfermidades. E a introdução, então, é? Vazamento. Vazamento. O que é isso, irmão? Nossa, você Aí já você viu já talvez está vazamento? pensando alguma coisa assim, mas não é o que você está pensando, não. Nós vamos explicar que tipo de vazamento que é. Não é o vazamento que vocês pensaram, não é? Vazamento de casa. Você já viu um vazamento na sua casa? Já É. teve um vazamento Vazamento na sua de casa? água. De água. Entupimento, coisa assim, mas nós vamos falar de Nós vamos falar de vazamento. vazamento. Né? Outro dia Nós eu vou falar tivemos- sobre entupimento, hein? Isso, também dá uma boa coisa, também, uma boa introdução. Nós passamos um problema aqui na casa do meu pai, tá? Tivemos aqui um problema que meu pai já tem de idade, 87 anos, e aí nós entramos na casa dele e a gente começou a ver uma mancha na parede. Uma manchinha. Ah, não é nada, porque acho que choveu e tal, tem essa mancha. Foi passando os dias, Foi aumentando a manchinha. aquela mancha começou a aumentar. Ela passou até para um outro cômodo. Foi. Porque ficou na parede do meio, ficou entre um cômodo e outro cômodo. E do lado de fora, esse vazamento, na realidade, ele tinha um motivo, mas não tinha como a gente descobrir da onde estava vindo a água. Até porque a origem, né, o que originou o vazamento não mostrava nada. Então mostrava na parede de trás e na parede lateral. Interessante que esse vazamento começou a crescer, crescer, crescer. Meu Deus, da onde está vindo esse vazamento? Será que vai ter que quebrar a parede inteira O que para vai descobrir fazer? aonde está esse vazamento? Foi pior, nós pensamos em trocar todo o piso da parte superior da casa, porque falou assim, não, deve estar vindo por infiltração do piso e está descendo para lá, porque um detalhe que você estava falando para mim quando você falou sobre vazamento, água não tem quem pare uma água. A água, ela vai indo e ela chega aonde ela quer chegar. Não tem como parar. Se tiver um vazamento, está tendo algum Ela vai infiltrando. água, ela vai Vai indo, porque infiltrando. não tem como parar. Se tem uma coisa que a gente não pode parar, é a água. Né? Ela vem, não dá. Mesmo se você coloca Nem o um vento pano, também, hein? Apesar que andaram tentando sacar vento por aí, mas não dá para... ninguém consegue, Ninguém nem sacar, consegue. nem vender vento. Não consegue. E mesma coisa é infiltração. Se você não resolveu o problema, você está com problema. E aí, o que aconteceu? Aí nós pegamos. O vazamento já estava querendo comprometer. Não, aí já começou já a aumentar, não é? Aquele problema nas paredes de trás. Veio para baixo. Aí começou a aparecer um chorinho d'água no Oi, piso. Keila, paz do Senhor, querida. Começou a aparecer um chorinho de água no piso. Não, e depois, desceu pela parede e foi para a caixa de luz. Esqueci desse detalhe. Olha só que perigo, hein? Gente, podia Curto-circuito. até pegar Incêndio. fogo na casa. Incêndio. E nós nem tínhamos percebido que o vazamento estava atrás da caixa de luz. Que foi assim. Perto da veio, caixa de luz, perto da caixa de luz. E a água já estava empoçando assim de baixo, assim, naquela parte de baixo. Do piso. Do piso. Gente, da onde vinha esse vazamento? Nossa, posso contar a historinha, pastora? Pode. Eu resolvi instalar uma antena pro meu sogro. E o último preguinho para prender aquela braçadeirazinha, ele furou um cano d'água que eu não sabia que existia. E aí, durante meses, ele começou a trazer aquele Pouquinho de chorinho água, de água. aquele preguinho pequenininho, Era. gente. Um preguinho desse tamaninho. Era. Só que o cano, ele tava muito pra frente, muito exposto, tampado com um reboquinho. Com reboque, Que nós com colocamos um pintura, reboque, tudo mais. pintura e tal, tava tudo bonitinho. Então, na hora que colocou aquele preguinho num cantinho, foi num cantinho, e o cano tava passando bem naquele cantinho. Mas, detalhe, a casa tem mais de 50 anos, né? Então, quer dizer, ninguém sabia que passava aquele cano ali. E aí, foi aquele caninho que estava do lado de fora e começou a dar problema pro lado de dentro. Aí, né, começamos então a falar para vocês sobre coisas que muitas vezes originam tantos problemas nas nossas vidas. Que Enfermidades no nosso corpo. enfermidades infiltradas. Às vezes uma coisinha que acontece
acontece na nossa vida, aquilo vai 1 ano, 2 anos. 2 anos, 3 anos, daqui a pouco você tá doente e você não sabe O motivo. o motivo pelo qual tá doente. Não tinha, tipo assim, a água não tinha para onde ir, Não tinha. né? E o que nós vamos falar aqui sobre vários tipos de enfermidades. Mas uma das enfermidades que muitas vezes nós temos, que acontece nas nossas vidas, é porque nós não sabemos onde colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E aí nós ficamos com enfermidades na nossa alma. E aí nós precisamos ser libertos de algumas enfermidades. Você fala, meu Deus, eu vou no médico, o médico não sabe o que é. Dor no todo o corpo. Dor no corpo, sabe? Enxaqueca. Enxaqueca, sabe? Coisa assim que a gente passa, eu também passo. Feridinhas no corpo. É porque às vezes coceira. É. Aí fica aquela coceira no corpo inteiro. Alergia. Aí o médico fala assim, é ansiedade. É ansiedade. Sabe? O médico já dá um tipo de um diagnóstico que não é um diagnóstico natural. Não é. E parece incompleto, né? Parece que é incompleto, que você não tá vendo a sua ansiedade, tá vendo? Tem cor, tem massa, não? Não tem. Não dá pra explicar, porque Tem é uma que coisa que tá vindo da onde? Tem que achar Do coração. Tem que achar o preguinho. Tem que achar. O preguinho. O início daquilo, foi isso que o Senhor estava falando comigo hoje. Porque às vezes eu também tenho dor no corpo, eu falo, meu Deus, que tanta dor no corpo é essa, Senhor? Às vezes é emocional. Passa um nervoso. Passo nervoso, que nem eu tive problema no meu útero. Eu tive micromiomas. E depois, fazendo estudo da Palavra de Deus, nos seminários que nós fomos, eu descobri que aquele micromiomas era também emocional. Foi criando caroço dentro do meu útero, porque eu estava passando problema com o meu filho na época. Isso aí é somatização de problemas. Somatização de problema. E olha, nós confiamos em Deus, nós sabemos que Deus é poderoso para fazer, mas às vezes você precisa descobrir aonde está o preguinho, por onde está vindo aquela enfermidade. E detalhe ainda, pastora, no dia que achamos o preguinho, aí foi assim uma excursão em todos os lugares possíveis, eu e o meu cunhado. Do preguinho, estava ainda da casa. Do preguinho ainda da casa, ainda a parte física, né? Que originou todo o problema dentro da casa, porque tem coisas externas que trazem problema dentro de você. O preguinho estava do lado de fora. Estava do lado de fora. Certo? Que era o fiozinho da antena que ele estava pregando e ajeitando. Era para ficar bonitinho, na realidade. Ficou bonitinho na época, né? Né? Mas aí o que aconteceu? Aí estamos olhando, aí de repente o meu cunhado falou assim, nossa, tá brilhando aquele preguinho. Aí nós fomos olhar, era um chorinho de água no preguinho. Fazia brilhar. Olha como Deus mostrou. Nós temos que começar a quebrar tudo. Era. Por causa daquele preguinho. Então, às vezes... E quando eu puxei o prego, vamos terminar aqui a partir do prego. Quando eu puxei o prego, jorrou água para todo lado, mas aí nós descobrimos. Nossa, quando tirou aquele preguinho, começou a sair para fora. Os escapes, sabe? A água não tinha para onde escapar. Ela estava entrando para onde? Ela estava entrando para dentro da casa. Para a caixa de luz. Ela estava entrando para a parede. E aí, meu pai, com 87 anos, podia ter um infarto. Olha só, como um infarto. Podia uma coisa gerar outras coisas piores. E aí, o que nós estamos falando? De doenças físicas. A Bíblia fala assim que existem doenças, na palavra do Senhor mostra, né? Doenças físicas, doenças emocionais e doenças espirituais. Nem toda doença foi o Satanás que colocou. Não. Certo? É lógico que a gente tem que entender que a doença entrou no mundo por consequência do pecado. Sim. Certo? Antes do pecado, o homem não tinha doença. Nós não tínhamos doença, se fosse o caso. A doença é uma consequência do pecado na humanidade. Então, nós morremos, a Bíblia fala assim, a carne é erva, né? Ela vai com uma folha, seca, cai. Então, nosso corpo físico tem também as doenças do que vai se decompondo com o tempo, vai ficando velho.
Nós vamos ficando velhos. E aí gera morte, né? O que é a velhice. O corpo foi, chegou um tanto de vida, a pessoa morre. Então, aí já são coisas físicas. Por quê? Desgaste, né? Desgaste do corpo. Sim. Então, isso é uma doença, o quê? Física, gerada por quê? Por causa do pecado na humanidade, na terra. A terra tem as suas concupiscências, a palavra de Deus fala. Certo? Então, a doença entrou no pecado, entrou no mundo por causa do pecado. Mas Jesus Cristo veio para quê? Jesus Cristo veio para também curar tanto as doenças físicas, como as emocionais, como as espirituais. E ele vai terminar cancelando todo tipo de influência na humanidade, da morte, por consequência das concupiscências da carne, quando ele voltar e nossos corpos serem transformados. Mas até aí, ainda há morte. Então, mas Jesus Cristo veio para tirar as enfermidades. A Bíblia fala assim, lá em Lucas 4:18, né? Lucas 4:18 fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vida aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui ele está falando do quê? Amém. Doenças emocionais, quebrantados de coração. Aqui eu estou falando sobre essas doenças. Fala, pastor. Então, essas verdades aqui que nós começamos a ler, mostra que há necessidade de cura. Todos nós precisamos. E eu queria começar então a orar por isso. Então, Vamos orar. pastor. Amém. Vamos orar? Vamos. Vamos orar para que o Senhor, né, Ele Libera a cura, alcance em nome de vocês, Jesus. alcance Libera a cada cura. um na sua necessidade, seja ela física, emocional, psicológica, psicomática, que vamos tratar de tudo isso hoje no nome de Jesus. Amém. Vamos orar então em nome de Amém. Jesus. Vamos orar. Ore aí da sua casa. Amém. Ore conosco. Amém. Senhor nosso Deus, Sim, meu Deus. Em nome Nós- de Jesus estamos aqui. dependemos de Ti, Senhor. Amém. E queremos nos apresentar diante de Ti Sim, nessa hora, Jesus. Pai. Juntamente Amém. com todos esses amados, Senhor, que estão, Senhor, espalhados, Senhor, nas suas casas, ó Deus. Alguns, meu Deus, na mesma região em que moramos, outros mais distantes. Mas todos, Senhor, ligados Em nome de Jesus. no Senhor, meu Deus, que é o nosso Sim, Senhor. Senhor. E nós queremos, Sim, Pai, Jesus. reconhecendo que dependemos de Ti, Sim, Pai. meu Deus, dependemos, Pai. Ah, Senhor, nos apresentar diante de Ti agora, Dependemos Pai. para tudo, Senhor. E percebendo, Senhor, meu Deus, que se a doença é consequência de pecado, desde o princípio, nós queremos pedir perdão a Ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Sim, meu Pai. Ah, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Em nome de Jesus, Pai. E que não há enfermidade que o Senhor não possa curar, meu Deus. Sim, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que no Teu sangue há poder, Senhor, para Amém. perdoar, Amém. para curar e Amém. para dar vida, meu Deus. Então nós viemos, Senhor, nessa hora, Pai, te pedir. Sim, Vem, Pai. Senhor, derrama do Teu poder sobre Sim, nós, Senhor. Senhor. Derrama da Tua Sim, graça. Jesus. Ainda, Senhor, meu Deus, Sim, que Senhor. muitos que possam estar, Senhor, agora, Senhor, acompanhando tudo isso que está sendo ministrado, comece a se analisar e achar que não merece, Pai. Graça é o favor não merecido. Então, Senhor, derrama da Tua graça, Senhor, nessa noite, Pai. E que, Senhor, Amém. pessoas sejam alcançadas e abençoadas no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos falando sobre o caminho da cura. Caminho da cura. Começamos a falar do exemplo de um preguinho que foi colocado numa parede e aquilo ali deu um vazamento e esse vazamento estava comprometendo toda, bem dizer, a casa, né? Sim. Certo? Porque essa água que estava caindo aos pouquinhos, a gente não descobria, ela foi comprometendo a casa toda. A E a parede foi Bíblia, mudando de cor, né, a pastor? parede foi ficando feia. E a Bíblia fala que nós somos casa espiritual. Né? Nós somos casa. E aí, esse vazamento, a água foi filtrando, e nós estávamos querendo arrumar de qualquer jeito, mas não sabíamos de onde vinha. E aí nós estamos levando isso para enfermidades, tá?
Começamos com enfermidades emocionais. Já falamos que de qualquer jeito o nosso corpo ele vai se decompor, certo? Por causa da idade, da velhice, que são as enfermidades físicas, que muitas vezes nós estamos de desgaste, se eu não tomo conta da minha alimentação, se eu não tomo conta das coisas naturais, meu corpo vai desgastando mais rápido. Mas também agora estamos então focando no quê? Nas enfermidades emocionais, porque a gente fica com as nossas emoções muitas vezes abaladas e não temos aonde jogar tudo aquilo que estamos sentindo, aonde deixar, para onde nós estamos jogando as nossas emoções. O escape, né? Aonde está sendo o nosso escape dessa água? Porque na hora que o pastor pegou, estava arrumando lá, procurando onde estava o vazamento, nós vimos o preguinho, o pastor tirou o preguinho, na hora que tirou o preguinho, a água começou a jorrar, quer dizer, tinha coisa presa ali dentro. Sim. E aquilo preso estava fazendo mal para a casa toda. Não é isso? E para onde nós estamos jogando os nossos escapes? Sabe? Estou falando aqui de doenças que vêm por causa dos nossos sentimentos. Enfermidades da alma mesmo, tá? Que é uma prévia de uma cura interior, seria? Né? Sim, com certeza. Mas é para nós identificarmos onde está o preguinho que está tampando tudo, você não consegue, e aqueles sentimentos estão lá dentro, sabe? Fazendo mal para o seu corpo, a ponto de, sabe, acabar com tudo dentro de você. Quando nós temos, por exemplo, um infarto, né? Sentimentos estão lá dentro e a gente não consegue administrar. Aí o nervosismo, né? Faz com que haja um bombeamento estressante de sangue. Ou uma notícia ruim, que de repente vem com aquela notícia, você não sabe nem para onde jogar, não consegue chorar, porque às vezes nós estamos com tanto problema, eu já passei por isso, que você não consegue nem chorar. E né, nem contar para alguém Nós já para pedir passamos por ajuda. isso. Nós dois já passamos por isso. E nem contar para alguém, muitas vezes, Você para não poder pode. pedir ajuda. Porque você não achou desabafar. ainda, mas precisa achar alguém. Tem que tirar o preguinho. Tem que tirar o preguinho, para aquela pressão toda, sabe, sair. E o Senhor nos ensina muitas coisas. Verdade. Porque o Senhor, a Bíblia fala assim, que Cristo levou sobre ele todas as nossas dores dores. e todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Né? E o Espírito de Deus está sobre nós. Para que nós 53. possamos, sabe, ser curados das nossas emoções. Às vezes nós estamos cativos e ficamos enfermos por causa das nossas emoções. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas é aquelas doenças que ela vem da emoção. As emoções, elas estão de alguma forma sem ordem. Eu não estou conseguindo, sabe, dar conta das minhas emoções. É a parte psicológica, a nossa parte psicológica que afeta também os nossos órgãos do nosso corpo. E hoje nós vamos denunciar isso. Amém. Tá? Nós vamos olhar. Olha para você. Eu tenho que olhar para mim. Nós temos que olhar para nós, né, bem? Verdade. Porque nós, muitas vezes, não estamos nos se olhando. Tem tanta coisa do lado de fora que a gente está querendo resolver e deixar bonitinho, que nem o preguinho que passou, colocou lá, foi para deixar tudo em ordem. Tem coisa que nós mesmos causamos sem Que saber. está causando? Ou até sabendo, viu? Quem está causando? Nós mesmos. mesmos. Querendo que as coisas estejam todas em ordem. Mas nem tudo vai ficar em ordem do jeito que a gente gostaria. Parece que tá bonitinho, né? Mas aí, por dentro, tem infiltrações. Nem tudo, muitas vezes, que você está querendo colocar em ordem, vai trazer benefício para você. Por isso que a Bíblia fala assim, há tempo para todas as coisas, né? Há tempo até para você ver as coisas em ordem do jeito que você gostaria. Porque às vezes você vai colocar o preguinho no lugar errado e as suas emoções, elas vão ficar abaladas lá dentro. É verdade. Tem coisa que você não dá para resolver, você tem que entregar na mão de Deus. Tem coisa que você tem que realmente saber, Senhor, meu braço, eu sempre falo, o que eu falo? Meu braço, ele vai até aqui, ó. Não é assim que eu falo, bem? Meu braço vai até aqui, ó. Daqui pra cá depende de outra pessoa. Daqui ou de pra Deus. lá, eu dependo do Senhor. Eu dependo que Deus haja, porque já é milagre. Até aqui eu consigo resolver. Verdade. E outra coisa também, né? Você tem também hoje, né? Põe a mão de novo aí, pastora. Né? Você tem hoje recursos
que é o quê? Além do seu Deus que te dá sabedoria, pessoas profissionais, Tem pessoas profissionais, espirituais isso. para orar por você, para poder Hoje tem ajudar. Como aconselhamento. tirar esse preguinho? Na nossa época, antigamente, né, que nós não somos novinhos, né? Você sabe disso? A gente pinta o cabelo. Nossa, né, não tinha ninguém para nos aconselhar. não. Sabe? Não tinha um YouTube para você fazer uma pesquisa. Não existia Por que internet. que eu tô com isso? Ontem eu tava falando sobre isso. Falava depressão. Ah, depressão é Não, frescura. Isso mesmo, isso não existe. Não, TPM, gente, às vezes a gente fica tão nervoso. nervosa. Homem não tem TPM, irmão. Acho que tem sim. Ah, Ficava tão nervoso. E as pessoas falavam assim, imagina, essa mulher é louca. Ontem nós estávamos falando sobre isso com uma amiga e um amigo nosso. nossa, De muitos anos. verdade. Né? E nós estávamos falando, nossa, quanta coisa nós passamos. Não tinha que orientar. Hoje você tem quem te oriente. Verdade. Além de ser Deus, que é o principal de todos, que ele vai te orientar, ele também vai te direcionar para onde você tem que Como buscar. agir, como fazer, né? Então tem que buscar. Olha. Ah, eu vou no psicólogo. Psicólogo é coisa de louco. Não. Psicólogo, a Bíblia fala que o Senhor foi que deu a sabedoria aos para os homens e a médicos. ciência. Lucas não era médico? E a ciência também veio de A Deus. ciência vem de Deus. Nós estamos procurando agora a vacina contra A Covid. Covid-19 Não é isso? Da onde vai vir essa inteligência? Fala pra mim. Não é de Deus? de Deus. E o psicólogo, ele é médico da parte psicológica da pessoa. Resumindo, da alma. Da alma. Então você tem que procurar. Procura um evangélico, um psicólogo que serve a Deus. Na nossa igreja nós temos a Helenice, né? Que é uma profissional que tem temor de Deus. Ela vai buscar os caminhos do Senhor para te ajudar. E aplicar Às a vezes você só ciência. precisa de alguém para te E escutar. aplicar essa ciência. Porque você vai canalizar aquela emoção. Então, falando ainda sobre doenças psicológicas, doenças psicossomáticas. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa passa um problema profissional, tá? Ou ela tá com muito serviço, ou ela tá desempregada. Ela pode ter uma doença. Ou está mal remunerada, ou está passando também por pressão no trabalho. Ou sendo muito cobrado. Ou se não tá passando a transição Insatisfeito. de insatisfação na vida profissional, ela pode sim gerar uma doença no corpo. Sim. Aí fala, ai, tô com isso no meu corpo, ninguém sabe por que é. É porque você tá trabalhando demais ou tá preocupado demais. E aí vai o corpo sentindo aquilo ali. Verdade. Amém? Então, a gente tem que ser consciente. Não pode ser nem muito além, nem muito aquém. Nós somos humanos, nós somos tricotômicos. Sim. Corpo, alma e espírito. Você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma e cuidar do seu espírito, para que você viva bem e esteja bem em todas as coisas. Verdade. Então, por exemplo, a pessoa passou um trauma na infância, certo? Passou um trauma, sei lá, foi abusado. E aquela pessoa, ela tem o quê? Um sentimento quebrado. Então, qual que é a tendência da pessoa? Ela é uma pessoa que vira e mexe, ela fica angustiada, vira e mexe, ela, sabe, fica desmotivada com a vida, certo? A pessoa, por exemplo, passou fome, né? Eu lembro que minha mãe falava assim, olha, quando nós éramos crianças, nós passamos muita necessidade. Minha mãe contava os testemunhos disso. Necessidades que Deus agia, mas ela passava necessidade. Tinha um monte de irmão. E aí o que acontecia quando nós fazíamos festa em casa, ou vinha a família, minha mãe queria fazer comida. Ela falava assim, é melhor sobrar do que faltar. Ela fazia comida que sobrava, acho que dava por uns 3 dias. Por causa do trauma. Por causa do trauma, de ter passado necessidade quando era criança. Então aquilo ali, se for em outras áreas, ela vai canalizar para aquilo e ela vai ficar enferma no corpo. A pessoa vai ficar enferma no corpo. Por quê? Porque não consegue administrar aquilo que já passou no passado, né? Ou a pessoa, por exemplo, muito ansiosa, fica pensando no futuro, daqui a pouco tá com sabe? Taquicardia. Palpitação. Ah, eu vou infartar. Mas não é. Não é, por quê? São doenças que são psicológicas. Então, é natural a gente buscar o quê? Uma ajuda profissional. E eu já socorri a pastora, não poucas vezes, pessoas com taquicardia, com palpitação. Dores verdadeiras, né? a gente acredita nisso. Com muita ansiedade, a pessoa chegava, sabe, ligava pra gente, não é?
E tem até um pastor amigo nosso que mora em Bragança, que ele passou por isso, né, algumas vezes. Eu tive que correr com ele para o hospital porque pensávamos que ele estava infartando. Parecia que ele estava infartando. E chegou lá, sabe o que era, irmãos? Ansiedade. E um pastor. Era um pastor. É um certo? pastor. Então, quer dizer, um é melhor que o outro não, gente. Precisa tirar o preguinho. Precisa saber onde que tá o preguinho primeiro. Para poder soltar toda tem aquela que pressão. soltar aquilo, tá? Por quê? A pessoa tá com dor no estômago. Às vezes eu tenho dor no estômago. Meu Deus, por que eu tô com dor de estômago desse Porque jeito? passou nervoso. Porque às vezes passou nervoso. Ou outras vezes porque comeu algo que não devia, mas muitas vezes por causa do nervoso. Aí entra nessa questão da psicomática. Enxaqueca também. Enxaqueca, é verdade. Pode ser psicossomático. Ataque de pânico. Eu coloquei algumas coisas. Asma nervosa. Daqui a pouco tá precisando da bombinha. Por quê? Passou nervoso. Isso é o que? Psicológico. Palpitação, né? Que nós acabamos de falar. E às vezes não tem diagnóstico médico. O médico não sabe o que é. Porque doenças da alma. Certo? Aí, eu peguei algumas referências aqui, primeiramente da palavra de Deus, né? Essa é mais importante, né? Lá em 1 Pedro 5, 6 a 9, 6 a 9, né? Mas eu vou ler o 8 e o 9, vai. Sede sóbrios, não, o anterior, peraí. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É um caminho que nós precisamos aprender a andar no meio dessas situações que a gente vê que a gente está ficando enfermo. Que seria o quê? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. É aquela pressão toda que estava debaixo do preguinho e você canalizar ali para Deus. Sim. Lançando sobre ele. Se eu lançar se eu pegar essa Bíblia aqui e lançar em algum lugar, eu estou jogando. Tem que jogar para longe de você. Né? Não é assim? Né? Se eu pegar alguma coisa e lançar no pastor, eu tô lançando para ele, quer dizer, eu não quero isso para mim. Como nós estamos perto aqui, ela vai estar me entregando. Lançando, eu teria que estar longe. Então, é longe que você lançar. Certo? Vou lançar alguma coisa daqui para você aí. Pum. Pega aí. Certo? Então, isso daí significa que eu não tô mais com aquilo. Eu tô jogando a ansiedade. Lançando ele. Não estamos jogando a ansiedade para você, não. Estamos jogando a bênção. Receba a bênção. Receba a bênção, em nome de Jesus. Mas é isso, nós não aprendemos, a gente não sabe pôr em prática aquilo que o Senhor fala pra gente fazer. Você está ansioso? Hoje de manhã eu acordei nervosa, bem nervosa, né, pastor? Bem irritada. É melhor não comentar. Não, eu não dormi a noite inteira, gente, que aqui na minha rua, vocês já sabem que eu durmo, né, com a janela voltada pra avenida. Gente, eu não dormi a noite inteira. E passou carro de som, passou carro de tudo quanto é tipo, ônibus, caminhão. Hoje foi um dia terrível essa madrugada. E gente falando debaixo da minha janela, e motos fazendo corrida de motos na minha frente. Gente, eu preciso mudar dessa casa. Ora por mim aí que eu preciso mudar dessa casa. Então o que aconteceu? Gente, não consigo dormir à noite. Peguei meu colchão do quarto de hóspede que nós temos, peguei o colchão, pus o colchão na sala. Porque a sala tem menos barulho. Casa, é o outro extremo. Olha, o que aconteceu de manhã? De manhã a gente tinha que levantar e comecei a pensar um monte de coisa que tinha que resolver. Já acordei irritada. Eu falei, Senhor, eu tô muito irritada. Sabe? Muito irritada. Mas eu sabia que é porque eu não dormi direito. Eu fiquei procurando como dormir. E aí, o que eu fiz? Fui lá pra lavanderia. Pus umas roupas lá, tal. E aí fui orar na lavanderia. Comecei a orar em línguas, aí desci pro meu pai, fui fazer algumas coisas do meu pai, mas eu procurei ficar isolada, porque eu estava irritada. Procurei ficar isolada, graças a Deus que a gente tem a oportunidade de poder dar uma deitadinha de tarde, quem não tem? Na hora que eu estava lavando roupa, eu peguei e falei, Senhor, tira essa ansiedade de mim, comecei a orar em línguas estranhas, né? Aí vim, deitei um pouquinho de tarde, né? Levantei e tal, tava outra. Então a gente precisa aprender a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. O Senhor fala então lá em 1 Pedro então 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Amém. O Senhor está cuidando de nós. Ele está cuidando de mim, ele está cuidando de você.
Amém? Vai ter um escape do Senhor para essa situação que você está passando. Ele vai te mostrar a direção que você deve seguir, certo? E aí ele fala assim, sede sóbrios, quer dizer, pisa no chão. Não se deixa levar por essa ansiedade. Sede sóbrio. A pessoa que não é sóbria, ela fica assim, sabe? Sem saber onde pôr o pé. Sem equilíbrio. Sem equilíbrio. Você tem que se equilibrar emocionalmente. Como que a gente busca o equilíbrio emocional? Que é uma das primeiras coisas que as pessoas falam quando alguém tá ansioso, quando alguém tá, tô com doença, tal, tô com síndrome de pânico. Respira. Né? Respira. Até tem um exercício. Respira. Expira. Expira. Certo? Respira, expira. Isso é equilíbrio emocional. Na hora que você está respirando, você já está falando para Deus por que você está ansioso. Senhor, tem muita coisa para resolver. Estou com muito problema. Senhor, me ajuda. Meu organismo não está bom porque eu não dormi. Senhor, equilíbrio, sobriedade isso. Equilíbrio emocional. Respira, busca um equilíbrio emocional, como a palavra do Senhor fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado, sede sóbrios, vigiai, cuidado, que às vezes é uma armadilha, você vai dar lugar ao diabo. E aí vem uma enfermidade que Satanás está produzindo. Nem é por causa da sua ansiedade, porque agora você não vigiou, aí a Bíblia fala lá o quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando tragar a sua vida. Dá uma enfermidade que pode levar para a morte. Pode levar para a morte, como um câncer. Que às vezes vem de uma doença emocional. Psicossomático. Certo? Dor nos ossos. O diabo ali vigiando. Então, você não conseguiu lançar a ansiedade sobre o Senhor. Continua naquela vibe ali de, sabe? Xingando, brigando, dando lugar ao diabo, sabe? Ofendendo os outros. Aí o que aconteceu? Agora Satanás está te tragando. Virou de uma doença que era apenas na alma, nos seus sentimentos, agora virou uma doença onde Satanás entrou porque você começou a pecar. Certo? Deu lugar ao diabo e agora pode ser uma doença tanto maligna como uma doença por causa do pecado. Que o pecado também gera doença. O pecado gera morte. O pecado gera morte. E a morte e doença. Então, existem doenças espirituais causadas por demônios. Lançando sobre ele a necessidade, o Senhor falou para nós, então vamos lançar. Por quê? Porque tem um motivo. Por que eu tenho que falar para Deus? Falar, Senhor, eu tô ansioso, Senhor, eu tô nervoso, Senhor, eu tô preocupado, Senhor, tô sem ar. Senhor, por que eu tô sem ar? Vou olhar o preguinho, onde tá o preguinho? Alguma coisa aconteceu. A de escape. Alguma coisa aconteceu, por que você ficou assim? É o preguinho lá, onde você pôs o preguinho? Tentando arrumar alguma coisa externa, tentando resolver uma coisa que ainda não tá para você resolver, não é o momento para você resolver? Será que foi isso? Ou alguém você tem que colocou achar. Um prego. Alguém colocou um preguinho na sua vida? E aí agora tá te afetando e você tinha que perdoar? Enfiaram um preguinho lá e agora tá te deixando angustiado, certo? E você tem que soltar aquilo ali. Tem que soltar. Né? Tem que soltar. E aí, o inimigo procura, então, quando a gente não lança a nossa ansiedade diante do Senhor, ele procura, então, e existe trazer enfermidades espirituais. O diabo traz muitas enfermidades. Olha lá, Lucas, capítulo 13. Vou ler do 11 ao 16, tá? Lucas, capítulo 13. Alguém escreve aí pra mim. Lucas 13. Do 11 ao 16. Ali tá falando de uma mulher que há 18 anos ela era enferma e essa enfermidade foi Satanás que trouxe para a vida dela. Ela estava aprisionada pelo próprio Satanás, numa enfermidade. Olha só, uma doença que foi colocada por causa de um demônio. Teve uma legalidade? Teve. Que a Bíblia fala que maldição sem causa? Não há. Provérbios 26, 1 e 2. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não é templo do Espírito Santo. Precisa entregar a vida para Jesus. Ou se você já é crente, para Satanás vir trazer uma enfermidade, é porque você deu lugar ao diabo. E o Senhor fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá. Amém? Ó, o pastor Marcelo já escreveu lá. Pastor Marcelo Carvalho. Então fala assim, ó. E
E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então existe espírito de enfermidade, certo? Existe, certo? Tá Coloca comprovado aí. aqui. Então, existe enfermidades que são causadas por espírito maligno? Sim. Certo? Quantos anos que ela estava? 18 anos anos. sofrendo com uma enfermidade que ela precisava expulsar o demônio. O demônio ali na vida dela, o diabo ali na vida dela, 18 anos, e tá cheio de gente que tem enfermidade há muito tempo, ó, e nunca expulsou. Nunca expulsou. No caso dessa mulher, o preguinho era o capeta. Era o próprio Satanás. Deu lugar? Deu. A Bíblia fala assim agora, o que o Senhor fala? Que você vai colocar as mãos sobre os enfermos, curar e expulsar os demônios. Tem demônio de enfermidade. Não são todas as enfermidades que são demônios, mas existem enfermidades que são causadas por demônios. Amém? Ficou claro, né? Ficou claro, não ficou? Eu acho que sim. Sim, com né? certeza. 18 anos então. E ela andava curvada, ela tinha acho que um problema na coluna. Sabe, essas pessoas bem curvadas? Imagina uma pessoa que não consegue olhar pra frente, nem para o céu, porque ela fica assim o tempo todo. Gente, ela estava curvada, 18 anos, e não podia de modo algum se endireitar. Nossa. O 12, olha o 12. E vendo a Jesus viu ela, Jesus está te vendo. Se a enfermidade está te oprimindo, Jesus está te vendo, mas você precisa, sabe, entender que é Satanás e denunciar e repreender. Porque Jesus vendo ela, chamou ela. Quer dizer, precisa se aproximar de Cristo. Para tirar demônio, não adianta você ficar expulsando demônio de gente que vai dar legalidade de novo. Começa, você tira o demônio da pessoa, expulsa o demônio volta. Por quê? Tem ali, tem pouso. Satanás ele pode voltar porque você está dando lugar. A porta está aberta. A porta está aberta. E vendo a Jesus, chamou-se e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Então você precisa se aproximar de Jesus e se aproximar de verdade. Sabe? Não é assim, vou dar uma passadinha ali no esconderijo do Altíssimo. Não, é habitar na presença de Deus. Ficar todos os dias na presença de Deus. Não, mas olha que interessante que Jesus falou para ela que ela já estava liberta já. Olha, você está livre já. Mas só que ela ainda continuava no mesmo jeito. Aí que entrou a mão de Jesus. Então, resumindo, aí volta a não se aproximar com Deus. Deixa eu aproveitar, deixa. Eu só posso pôr a mão no pastor se ele estiver perto de mim. Você precisa aproveitar esse momento agora. Nós estamos numa campanha de jejum e oração. Né? Nós estamos no 8º dia, vamos entrar no 9º dia, hoje, às 0 hora. Isso é se aproximar de Deus. Sabe? Como é que você vence as suas guerras? Como é que você tem vencendo as suas lutas? Se aproximando. Essa mulher se aproximou, Jesus falou assim, ó, você já está livre. Aí, em seguida, o que ele fez? A mulher, ele falou assim, ó, se aproxima, a mulher chamou-se para ser a mulher, ela veio para perto. Aí o Senhor falou, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Ela se endireitou e ela não parou por aí, não. Ela começou a glorificar Ela glorificava a Deus. Não adianta você ficar livre da sua enfermidade também, e aí sair de perto de Jesus e não glorificar a Deus. Mas e aí continua no 16. É melhor explicar então um pouco aqui sobre glorificar a Deus, porque muitas vezes as pessoas, nós principalmente que somos pentecostais, pensam que glorificar a Deus é só ficar falando glória a Deus. Glorificar a Deus é mostrar Ele na sua vida para as pessoas, através da sua vida, do seu testemunho, do seu andar com Deus. Deixar a glória de Deus. Mostrar que Deus está perto de você. Então aí as pessoas olham para você e falam assim, essa pessoa glorifica a Deus. Porque ela mostra a glória de Deus. Através Deus tem sua glória, vida. certo? Então, através da minha vida, eu tenho que glorificar a Deus. Como? Mostrando que a glória de Deus está sobre mim. É assim que eu glorifico a Deus. Mostrando que há um brilho maior do que tudo e todos em cima de mim. Então, aonde eu passo, a glória de Deus é vista. Não é só na igreja, ficar glória, 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 não. É na igreja também, porque precisamos estar na igreja, porque Jesus ia na sinagoga, Jesus ia falar com as pessoas na igreja, né? Mas também no meu dia a dia, deixar a glória de Deus, sabe, transparecer na minha vida, né? E aí, colocou as mãos sobre ela, ela se endireitou, glorificava a Deus. E lá no 16, aí começaram a criticar, aí você vai ver a história depois.
né? Mas eu vou pular para o 16. Aí fala assim, não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então ali mostra que Jesus falando, era Satanás prendendo ela nessa enfermidade. 18 anos Satanás estava ali, ó. Por isso que nós estamos falando, liberta os 6. Tem enfermidade que você, como diz o pastor ali, ó, não pode ser acostumado. O demônio tá ali, sabe, fazendo de cavalo o tempo todo. Aceita Jesus no seu coração. Aceita Jesus na sua vida. Para que essa enfermidade caia por terra. Sabe? Tinha um rapaz também que tinha epilepsia, né? Que foi curado. E a epilepsia ali era um demônio. É um demônio. E a gente se acostuma. Sabe? Coloca a mão ali naquela pessoa ali que está da sua dependência e expulsa esse demônio. Epilepsia, lembrando que é uma doença neurológica, sim, mas tem muitos casos que é endemoniamento. Porque a epilepsia é uma veia, né, que pula, né? Isso. O sangue para naquele em determinado pedaço, e pula, quando pula a pessoa tem ataque epilético. Ataque epilético. Eu ouvi dizer isso, eu não sei se você é técnico, depois você me fala. Tá bom? Mas foi isso que eu ouvi dizer. Mas lembrando isso, né, que pode ser demônio, como pode ser uma dor de cabeça, pode ser demônio. Pode ser. Sabe? Opressão. É. Uma dor de cabeça, tô com essa dor de cabeça e, sabe, de Ou repente encurvar-se, demônio. ou ficar encurvado. Ou ficar encurvado, problema no coluna, às Não vezes. conseguir andar corretamente. Não conseguir andar. Ou se não, sabe, com aquele sentimento de derrota, olhando para baixo o tempo todo. Pode ser demônio. E aí, o que você tem que fazer? Aceitar Cristo, chegar perto dele, deixar ele te tocar, certo? Pode tocar, pastora. Deixa ele tocar. E para tocar precisa estar perto, que nem o jejum de 40 dias. Não está mudando Deus. Deus continua no trono, Deus é o mesmo, o poder dele é o mesmo, certo? Mesmo? E a gente pensa, ai, agora o que acontece? Deus vai chegar perto de mim. Não, é você que está indo até Deus. Você está escutando aquilo que Jesus falou. Vem cá. Certo? Porque eu quero que então, você... Então quer dizer que Deus não é home office. Não. Ele não vem pra gente. A gente tem que ir pra ele. Tem que ir pra ele. Porque ele é Senhor. Ele é Deus, ele é poderoso. É nós que temos, é igual o filho. O filho tem que chegar perto do pai. É verdade. Certo? Ah, o pai tá lá? Tá. Ele vai te dar tudo que você precisa, mas você precisa chegar perto do pai com humildade, humilhar diante da mão do Senhor, porque ao seu tempo ele vai te exaltar. Amém? Então a enfermidade, aqui eu falei sobre a enfermidade que o maligno produziu na vida daquela mulher por 18 anos, né? É tempo, hein? Quanto tempo você tá com esse preguinho aí, hein, que tá inundando por dentro você de tantas coisas ruins, tantas dificuldades. Aí a parede começa a descascar, aí começa a aparecer os probleminhas num canto, no outro, pode comprometer a luz da sua vida. Lembra que a água estava querendo comprometer Poderia trazer trevas na casa. Caixinha de luz? Imagina as trevas que daria ali se a água desse um curto. Poderia simplesmente apagar, como poderia incendiar. Um estouro. De repente vai estourar alguma coisa. Então a gente precisa enxergar qual o motivo deste vazamento. Por que está acontecendo desse jeito? O que aconteceu desse jeito? O que aconteceu? Porque existem doenças físicas, existem doenças espirituais e existem doenças emocionais. Tá bom? Lá agora, eu vou falar agora sobre doenças emocionais que às vezes nós precisamos que os outros nos ajudem. Tem uma doença emocional, ou uma doença que é comum, certo? Mas eu preciso que os outros me ajudem a me libertar, porque nós estamos falando de libertos. Né? O tema não é libertos? Sim. Né? Então agora nós vamos lá para Marcos capítulo 2, de 1 a 5. Dê um like aí, amém? Compartilhe, assine o canal aí, inscreva-se no canal, amém? Vamos lá? Marcos capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, cadê, pastor? Vamos lá. Tá enxergando aí, Senhor? Com certeza. Então vai. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra.
E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. 4 amigos vieram trazer 4 aquele homem que amigos. não conseguia se mexer. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, né? Você tem amigo? Não, filho, perdoados estão os teus pecados. Alguém elevou ele até Jesus. Tem que levar ele até né? Jesus. Acho que Jesus também pensou assim: você tem amigos, hein? Como é que você está de amigo falando nisso, né? É. Porque olha, gente, olha Para tirar o preguinho, para tirar o preguinho. Para tirar o preguinho e descobrir aonde está o problema. Onde está o vazamento, né? Então, muitas vezes, o que acontece ali? Ali, 4 amigos, para levar o paralítico, é porque o paralítico falou o que estava passando. Sim. E os Eles 4 viram. amigos se prontificaram. E os 4 amigos. Então, às vezes, a gente tem que falar. Você tem falado para as pessoas, fala Nossa, assim, eu você tô tem que ir para a minha paralisada igreja aqui. porque lá você vai mudar a sua vida, você vai ter cura, você vai ter libertação, você vai ter felicidade, você vai ter paz. Fala! Tem que Olha, falar. eu assisto uma live e tal, do pastor José, da pastora Sandra, tem sido uma bênção pra minha vida. Olha, eu vou passar o link pra você, você escuta aí que você vai ser curado, sabe? Você vai ter alívio na tua alma, vai aprender de Deus. Amém. Fala! Amém. Ajuda os seus amigos que estão Ajuda a aí. tirar o preguinho. Tá paralisado, ajuda a procurar onde está O vazamento. O vazamento que está estragando tudo a vida da pessoa. A pessoa está lá, sabe, sofrendo, e você não tem coragem de ajudar e levar até Cristo Jesus. Fica Leva guardando as só para pessoas ele, até só. Cristo A pessoa guarda Fica Jesus só para ele. eu sentar o preguinho, já pensou? Porque quem viu o preguinho ali, que estava ali brilhando, quando o pastor tirou, foi o meu irmão. E a pessoa, se o meu irmão visse ali o preguinho ali, não falasse nada? Era. Tava até hoje o problema. Tava até hoje o problema. Tínhamos quebrado a casa Nós quebrado inteira. a casa inteira, porque nós temos que começar a quebrar a casa inteira para achar. É. Então, às vezes, é uma coisa tão simples. Fala de Jesus, leva até Jesus. Leva aquela pessoa até Cristo Jesus, para que aquela pessoa seja liberta. E o paralítico também, ou a pessoa que às vezes não é paralítico, mas tem outro problema, tem que falar. Quando você está com alguma coisa emocionalmente fazendo mal para você, procure uma pessoa de confiança. Sim. Abra a boca. Fale. Ou vai até a pessoa que aconteceu algum problema. Fale, se abra. Porque aquilo vai crescendo. Como aquele vazamento foi crescendo. Vai crescendo. Foi a nossa decisão. Qual foi nesse caso da casa? Só para você entender. Vamos resolver esse problema? Sabe, muitas vezes a gente tem que parar e falar assim, vamos resolver esse problema. Vamos resolver essa questão, essa dificuldade que estamos passando. E aí sabe o que acontece? Deus dá um alívio depois que se faz isso. Ainda que quebre tudo, que nem no nosso caso, nós tivemos que quebrar tudo e até agora ainda eu só fiz o remendo do cimento só. Falta ainda pintar. Ainda que pareça, né? O conserto que foi feito. Mas aí quando a gente olha assim, fala assim, meu Deus, consertei. Como deu trabalho. Mas eu consertei. Gente, nós chamamos Foi 3 pedreiros. Mas um deles, sabe o que eles queriam fazer? Não, nós vamos cancelar todo esse cano aqui. Vamos fazer tudo novo. E vamos fazer do lado de fora, ia ficar tudo exposto os canos lá. Ia fazer uma gambiarra até lá atrás pra encher a caixa. Olha só, gente. Sendo que era só um preguinho que precisava estar ali e arrumar aquele pedacinho. Olha só. 3 profissionais passaram para Nós passamos resolver. 3. Imagina, gastando dinheiro à toa e não se achava. Mas quando você tem Jesus, ele é completo. Ele resolve a causa. Jesus é completo mesmo. Ele resolve a causa. Amém? Então, esse paciente de Jesus aí que foi curado, Nossa, tinha amigos, hein? ele tinha amigos, mas interessante que o Senhor não falou, a tua fé te salvou, como ele falou para outras pessoas. Ele falou assim, perdoados são os seus pecados. Às vezes, gente, a gente tem pecados na nossa vida que tá fazendo mal pra gente. E aí quando se aproxima de Jesus, por isso que precisa se aproximar de Jesus. O Espírito Santo te revela que você precisa se arrepender de alguma coisa. Qual foi o Qual pecado? o pecado que deixou aquele homem doente? Qual o pecado, não sabe, muitas vezes está até aqui assim, ó, e não consegue se livrar dele? Põe para fora. Põe pra fora diante do Senhor. Em nome de Jesus. Às vezes você tem que contar o pecado pro Senhor
às vezes não sempre, né? Porque a Bíblia fala confessar os vossos pecados, as né? nossas culpas. Ele precisava de perdão. Ele precisava de perdão para ser curado. Ele precisava se sentir perdoado. Olha, o Senhor já te perdoou, viu? Olha, você foi perdoado disso. Às vezes, sabe, alguma coisa está te deixando doente emocionalmente. Porque você pecou contra Deus, fez dissensão entre irmãos. A Bíblia não fala qual o pecado que Deus abomina? Aquele que faz dissensão entre irmãos. Esse pecado é um pecado que é abominável. Às vezes a pessoa fez, sabe, separação, dissensão, sabe, fez discórdia entre os irmãos. Foi lá, expôs a vergonha do outro, que nem o filho de Noé, que foi lá, expôs a vergonha do pai, levou a maldição para a vida inteira. Isso é o pecado. Ele precisava de perdão, né? Às vezes você fez um pecado e isso daí se tornou uma iniquidade. Muitas pessoas se desviaram por causa do seu pecado, certo? Muitas pessoas se enfraqueceram por causa do seu pecado e você nem se toca, que é esse preguinho. É esse preguinho que você precisa tirar, pedir perdão, vai acontecer, vai jorrar água dali. Mas você vai ter que se consertar, primeiramente diante de Deus e depois se consertando para não trazer mais aquilo que trouxe o prejuízo. O Senhor falou, os seus pecados vão perdoados. Na hora, acabou. Acabou tudo aquilo que está na vida dele, paralisando a vida dele, emocional, a vida espiritual, muitas vezes a vida financeira, às vezes, sabe, várias áreas paralisadas que a pessoa se sente totalmente incompleto. Porque assim, a pessoa quando está paralisada na vida, ela fica totalmente incompleta, porque está faltando alguma coisa, parou de andar. Então, consertar aquele preguinho, certo? Para quê? E mostrar onde foi, foi ali. Então, perdoados são os seus pecados. Né? Então ali o Senhor o curou. Por quê? Porque primeiramente o Senhor perdoou. Olha lá o que fala lá em, quer ver, ó? No 2:10 Marcos. 11 Marcos, capítulo 2, versículo porque 10 aí e 11. ficaram criticando. Como que Jesus vai perdoar pecado? Quem é ele para perdoar pecado? Aí Jesus falou o que lá no 11? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse para o paralítico, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha só, eu tenho poder para te perdoar o pecado e como consequência disso, olha, agora você está curado. Amém. Porque você pediu perdão, porque você compareceu diante do Senhor e pessoas te ajudaram a você ir até a presença de Deus. Certo? E aí, entre o quê? Vai para tua casa, quer dizer, anda. Levanta e anda. Faz sua parte. Às vezes você tá ali com uma doença emocional, você precisa entender que se tiver pecado, perdoar, para ser perdoado, pedir perdão, certo? Entender que o Senhor é aquele que te cura e andar, quer dizer, andar na fé, andar diante de Deus, caminhar junto com Jesus, fazer a sua parte no reino de Deus. Afinal de contas, você faz parte do reino de Deus na terra. É verdade. E aí, falando psicologicamente no nosso corpo, tem gente que tem doença emocional porque tá parado muito em casa, não consegue fazer exercício. Precisa andar. Verdade. Precisa se movimentar, fazer exercício físico. Olha como o Senhor nos ensina todas as coisas. Eu fui curar, mas tá ficando de novo. Vai fazer exercício. Amém? Não vai fazer igual eu e o pastor, não. Comprou uma esteira, tá lá. E a gente de vez em quando vai lá andar. Nós não precisamos andar mais. Ou vou vender esteira. Não, vamos andar, né? Precisamos andar. Amém. Então, fazer exercício. Pega a sua cama, anda. Que essa doença não vai te paralisar em nome de Jesus. Então, pessoas precisam ser perdoadas. Amém? Porque as doenças vão se somatizando. Porque muitas vezes se sente acusada por alguma coisa que fez, certo? Ou não consegue perdoar. Então já tem um pecado de não conseguir perdoar. Olha só, já é um pecado, certo? O Senhor Jesus te perdoa, mas você também precisa perdoar os outros. Aí tem depressão, tem perda, muitas vezes emocionais, né? Ou porque passou, por exemplo, uma perda também, não consegue perdoar, não consegue entender essa perda. Certo? Ou foi desiludido por alguma coisa, ou foi traído, sei lá, né? Ou teve uma desestrutura familiar, algum problema na família, e aquilo ficou somatizando dentro da pessoa. Então isso é pecado, porque na realidade se eu tiver um trauma, certo? Por causa de alguém que fez alguma coisa comigo, eu tenho que perdoar. Mas quem sofre sou eu. Não sei que quem vai ficar doente sou eu, né? Então isso é pecado.
Agora abra lá em João 5,5. João 5,5. Olha lá. Que já é uma outra pessoa que estava 38 anos enfermo. Nossa, hein? Mais tempo, hein? Olha, 38 anos enfermo. Vamos ler lá? João 5,5. Para terminar o tempo também, que já está acabando. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha num tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha, era um homem de fé, se você pensa bem. Né? Porque se ele estava lá esperando milagre, era um homem de fé. Até porque nos versículos anteriores fala que lá era o tanque onde um anjo esporadicamente vinha e movimentava as águas, e quem entrasse naquela água ficava curado. E outra coisa, ele não tinha demônios, porque se Não, Jesus não falou tinha. assim, demônio, né, como a da mulher lá, ela estava presa, demônio, encurvada, teve demônio. Não era demônio. Talvez fosse uma acomodação, talvez ele estava procurando um milagre no lugar errado. Sabe aquele negócio? Você compra um negócio e fala, isso aqui vai me dar milagre, vai trazer milagre para minha casa, vou pendurar no meu pescoço. De repente estava procurando milagres por caminhos errados. Ah, vou pegar esse pano, vou pôr aqui. Jesus é o que nos cura. Amém. Amém? Você não precisa de paninho, você não precisa de, sabe, simbolismo nenhum. Você precisa de Cristo Jesus e da fé em Cristo Jesus. Amém. Porque senão você vai ficar problema. Aí alguém dá um testemunho, às vezes até mal contado, você acredita naquilo. E ao invés de você ser abençoado, você fica mais ferido ainda. Fica Você mais fala, cidade, mas Deus não me abençoou ama. fulano, abençoou ciclano. Deus não me ama. Fulano comprou não sei o que, ficou rico. Sabe? Não é assim não, gente. Isso daí é aquele negócio que entrou na igreja católica. Sabe? De vez de ir direto à fonte, vamos Começaram fazer a usar santo intermediários. fulano. A Bíblia fala só há um intermediário entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Só Senhor. tem um intermediário. Então, você precisa buscar o Senhor. Amém? E o Senhor fala, levanta, toma a tua cama, toma o teu leito e anda. Agora, olha lá o 14. Depois Jesus entrou no templo e disse, eis que já está são. Onde ele foi? Ele foi para a igreja. Ele foi para o templo. E onde Jesus encontrou com ele? Foi na rua? Não, na igreja. Ah, eu desigrejado, não preciso de igreja. Mas Jesus foi lá para encontrar com ele. Olha só. Se encontraram na igreja. E aí Jesus falou ainda para ele, falou assim, seu problema era pecado, viu, filho? Ó, o seu problema é pecado. Você muda o seu rumo para que não aconteça Versículo 14 outra do coisa capítulo pior. 5 Vai, pode falar. de João. João 5,14. Qual é o 14? Então ele fala assim, ó, depois Jesus encontrou ele no templo e disse, é quando a gente vai pro templo e aprende o que é certo e o que é errado. Quando o pastor dá aquela palavra dura, você fala, nossa, vou sair dessa igreja, porque essa igreja só tem palavra dura. É o Senhor falando com você, filho, muda isso, porque senão vai acontecer coisa pior. É o Deus que te ama, que te cura, que te sara, que te alerta e faz você mudar o seu rumo. Amém? Porque aquela enfermidade era causada por consequência de alguma coisa que estava de errado. Era um que pecado. ele tinha que mudar. Era Porque Jesus falou para ele assim, ó, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Amém? Então, o que nós estamos falando? O pecado, a enfermidade, ela já entrou por causa do pecado. Então, qual é uma legalidade para a enfermidade? O pecado. Mas nem todas as enfermidades são por pecado. Ah, fulano de tal está doente, ele deve estar pecando. Nossa. Fizeram esse julgamento com Jó, né? Jó fizeram isso. Jó era um homem íntegro e reto. Então, você tem que saber onde é que está o problema. Não precisa ninguém apontar para você. Ai, alguém veio e apontou meu pecado. Você sabe. É verdade. O pastor, ele vai te orientar na palavra aquilo que é certo e errado. Fazer você entender a diferença da mão direita, da mão esquerda, o que é certo, o que é errado. E a autoanálise quem faz Agora, é você. que você tem que se examinar. A Bíblia fala, julgue-se ao homem a si mesmo. Certo? Então, o que eu falei aqui, então, sobre doenças emocionais? Precisa manter o equilíbrio. Certo?
nas doenças emocionais. Manter o equilíbrio emocional. Olha que a palavra do Senhor fala no Salmo 23, que é tão conhecido. Olha lá, no versículo 1 ao 3, eu vou ler. 2 ou 3. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. As águas estavam turbulentas então. Ele começa assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é isso? Né? Então ele fala assim, deitar-me faz em verdes pastos. Sim. Porque tinha pastos também que não era verde. Tinha pasto que não era verde. Sabe aquela coisa seca? A vida da gente, a gente fica seca, 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 seca. A gente precisa deixar o Senhor ser nosso pastor para poder descansar em pastos verdejantes, tranquilo, para poder comer, sabe, bem, se alimentar direito. Sair da pororoca, né? Água tranquila. Sabe o que é pororoca? Aquelas águas que ficam... Aquela água turbulenta. O Senhor tem que ser o seu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Porque existem águas que não são tão tranquilas. Aí o que vai acontecer? Refrigera a minha alma. Sabe aquela coisa quente dentro do coração? Sabe? Dos sentimentos, das emoções, cabeça quente demais, pensando muito. Precisa focar agora o quê? No Senhor, que é o teu pastor. Ele não é teu pastor? Escuta ele. Amém. O pastor, ele, sabe? Ele tem a voz. A Bíblia fala que nós ouvimos a voz do nosso pastor. Ouça a voz do pastor, né? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mantenha o equilíbrio em Deus. Deixa Ele refrigerar a sua alma. Aleluia. Deixa Ele te guiar pelas veredas da justiça. Amém. Glória Amém? a Deus. Então você precisa entender que precisa de um equilíbrio físico, emocional e espiritual. Não é aquele negócio que sabe? Aquela... Você não... Entrar em transe. Entrar em transe. Nada disso. Você não fica zen. Que você tem um Pai nosso que estás no céu. Você pode falar com Ele, se relacionar com Ele e deixar Ele refrigerar a sua alma. Por isso que o Senhor fala lá em João também, né? Fala assim, vinde a mim todos... É Mateus, capítulo 11. Mateus capítulo 11 fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Às vezes, sabe, a nossa vida cansa. Tem dias que fala, meu Deus, estou cansado. Tanto problema, tanta dificuldade, tanta coisa está passando, é com fulano, é com ciclano, é com beltrano. O Senhor fala assim, vem a mim, olha aqui, ó. Aonde você vai jogar as suas ansiedades? Aonde você vai jogar os seus problemas? Vem para o Senhor. Ele fala, vinde a mim, todos vós que estão cansados. Estou me sentindo oprimido ali, sabe? Estão me oprimindo, a vida me oprime. A vida oprime a gente mesmo. Verdade. A vida oprime, os problemas oprimem, as pessoas que nós amamos oprimem, tudo oprime. Verdade. Mas o Senhor falou, você está se sentindo oprimido? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Então o Senhor está te convidando. Amém? Eu, você, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. A palavra é para todos nós. Amém. Não é só para quem não é crente, não. Para todos nós. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vou te aliviar, vou te dar descanso. Amém. Tá cansado? Tá sobrecarregado? Vem. E aí ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo que é leve. E aprendei de mim que sou manso. Amém. Tem um jugo que o Senhor vai mandar você carregar. Amém. Qual que é? Seguir a Ele, renunciar a si mesmo. Seguir a Ele, dar prioridade àquilo que vem dEle, porque é muito mais leve do que aquilo que você está levando aí nas suas costas. Amém? Então respira, deixa o Senhor, sabe, entrar, sabe, pela sua vida. Amém, Senhor. E descansa no Senhor. A Bíblia fala assim, descansa no Senhor. Espera nele, porque Ele vai aliviar o seu coração. Amém? E lá em Filipenses, para terminar. Porque às vezes a gente fica ansioso e preocupado com as coisas do futuro e do passado, né? Oprimido também pelas coisas do passado. Ele diz assim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, sigo para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Você vai ter que ter um alvo. Qual que é o seu alvo? Aqui Paulo fala que é Cristo Jesus, pela vocação, chamado. O Senhor está te chamando, vem, vem. Agora você vai ter que ter um alvo. O seu alvo vai ter que ser de Cristo. Amém? Essa enfermidade não é para a morte.
Essa enfermidade é para que a glória de Deus seja manifesta através da sua vida. Amém? Não é para a morte, fique em paz. É para você se aproximar do Senhor e saber que Ele é Deus na sua vida. Vamos orar para as pessoas, pastor? Amém. Depois a gente fala quem estava aqui? Vamos sim. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós podemos entender com o nosso coração e com a nossa mente, Senhor, Amém, que o Senhor é aquele que nos levou sobre si, Senhor, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Pai. A morte, Senhor Deus, ela foi realmente submetida, Senhor, ao poder de Cristo Jesus. Aleluia. Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte foi quebrado. Foi a morte. Glória a Deus. Amém? A morte foi quebrada. Aleluia. E por isso, Senhor, nós trazemos, Senhor, a nossa vida aqui primeiro, Sim, Senhor, nossos familiares, sim, filhos, Senhor, nossa casa. noras, nossa casa, Senhor, nossos netos, para que toda morte seja paralisada sim, agora. Em nome de Jesus, a morte sim, não vai tocar. A morte não vai tocar nessas vidas, sim, Senhor Deus, que Deus. estiveram até agora, Senhor, alimentando a sua alma, Senhor, crescendo em fé, Senhor, escutando a palavra de sim, Deus. Senhor. Morte, eu te repreendo agora, Tá não vai repreendido. tocar nesta vida. Sentimentos de Está morte. liberado agora a vida, todo sentimento de morte Saia. sobre a sua vida. Saia. Nós denunciamos agora, dizemos Saia. saia. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, saia da mente, saia Amém. do coração, saia Amém. da alma. Amém. Da sua alma será livre, liberta Amém. agora. Glória Pelo a poder Deus. que há no nome de Jesus, toda Em nome de desistência Jesus. na sua vida, anulada, desfeita, xerebarás. quebrada agora, porque o poder da vida, nome de Jesus Cristo. o poder de vida Aleluia. que vivificou Jesus Cristo vai vivificar o seu coração. Amém. Receba Glória a agora Deus. refrigério para a sua Receba em nome vida. de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade psicomática que vem da sua alma, dos seus sentimentos, das suas emoções. Em nome de Jesus Agora. Cristo, eu denuncio agora. Vai sair agora da Em sua nome de alma. Jesus. Toda ansiedade. Sim, eu em ordeno nome agora, de vai Jesus. saindo da sua alma. Em Sim, nome em nome de de Jesus. Seja Jesus. livre, seja liberto. Em nome de Jesus Em nome de Cristo. Jesus. O Senhor vai mostrar Ora, exatamente as coisas que você tem que catarabachanda, consertar de acordo com a vontade dele. Aleluia. Que você tenha esperança no seu coração. Glória a Vivifique Deus. agora. O seu Em coração nome é a de sua Jesus, alma, o seu Pai. sentimento. Toda perturbação na sua Aleluia. Glória a mente. Deus. Satanás quer perturbar a sua mente para trazer enfermidade espiritual. Mas eu Caia digo por em terra nome de agora. Jesus, Satanás, você está denunciado. Te expulsamos. Em nome de Jesus. E você vai identificar onde Satanás entrou. O Senhor vai Sim. te mostrar. Toda doença Vai te demoníaca. mostrar, porque essa enfermidade ela vai sair da sua vida. Em nome de Jesus Jesus. Cristo, toda doença na sua alma, Toda doença quebrada, demoníaca, saia anulada, em nome de desfeita, Jesus. todo espírito de enfermidade Saia em nome de Jesus. que tem perturbado você todos esses Saia anos. em nome de Jesus. Não importa quanto tempo, mas o Senhor diz, todos esses anos Sim, você saia tem em nome de sofrido Jesus. dessa enfermidade. Eu digo agora, espírito de enfermidade, Ora, vai catarás. sair dessa vida agora em nome de Jesus, porque você é marcado pelo Em nome sangue de do Jesus. Cordeiro, tocado Aleluia. pelo Espírito Santo de Deus, que te renova, e você vai sair Sim, daqui em nome para de Jesus. glorificar ao Senhor Em neste nome novo de tempo, Jesus, dando um Pai. novo Em rumo nome para a de sua Jesus, vida, Pai. liberto em nome de Aleluia, Jesus glória a Cristo. Deus. Receba agora do Seja Senhor, porque Ele é liberta em nome de maravilhoso. Jesus. Ele nos cura, Ele nos liberta por causa do amor dele, que excede todas as coisas. Amém? Recebe em nome de Jesus. Seja livre, seja curado, seja curado em nome abençoado. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Põe um amém aí para nós. Amém. E uma Deus consideração abençoe. final aqui. Compartilhe. Uma consideração final. Não tem como ministrar uma palavra como essa num tempo curto. Não é? Você que esteve aí até agora, você está sendo abençoado. Concluindo o exemplo do preguinho. Um preguinho de 2 centímetros causou um problema que nós tivemos Desse que tamanho. quebrar mais de 1 metro da parede para resolver o problema. Então talvez você tenha que quebrar algumas coisas para poder consertar e viver em paz. Sabe, aquilo que está te incomodando, aquilo que está trazendo problemas, comprometendo a sua felicidade. O Senhor te deu autoridade hoje para Tem que quebrar em nome quebrar de e Jesus. tirar e consertar o que tiver que consertar. Amém. E outra coisa, não faça atalho não, hein? É. Porque o pedreiro veio aqui e queria fazer um cano que fosse de um lado pro outro É. lado, querendo dar um atalho. Ia ficar horrível a casa, cheia de cano do lado de fora. Foi. Aí o Amém? outro, aí Não o outro faça pedreiro atalho. tentou usar um artifício, que seria uma pecinha, mas vazou. É. Tem hora que tem Então, que quebrar mesmo. Tem hora que o Senhor fala, tira isso fora e ó,
Deus não coloca azeite em vaso cru. Tem que E não consertar o coloca vaso. vinho novo em odre velho. Tem que consertar. Tem coisas que você tem que voltar a fazer de novo. Tem coisas que você Aleluia. tem que reatar com o Senhor. A aliança com Deus não pode ser quebrada, porque senão Satanás vem e quer destruir o templo do E Espírito se Santo. envolve em relacionamento com pessoas, Isso, que vão tem te que ajudar. consertar. Amém? Tem que consertar. Se envolve em relacionamento que você está, Sim. sofrendo por conta disso, se Deus falou com você, Conserta. dá uma atitude, você vai ver só. Nossa, você vai ver muito melhor. Amém? Amém? A parede está sequinha. Tá Glória, certo? agora tá lindo a Tá parede. lindo. Graças a Deus. Amamos vocês. Amém. Quem esteve conosco, Vamos falar pastora? quem esteve conosco? Vamos lá. Olha, Amém. Lúcia Santos Silva. Aleluia. Deus te abençoe. Cleide de Oliveira. Aleluia. Lidiane Mesquita. Compartilhe. Eulinda Rocha Martins. Dê um like. Sônia Teodora Garcia. E se inscreva no canal. Marcelo Pereira de Carvalho, nosso pastor. Ore por nós. Edson Félix. Edson Félix, Amém. olha só. Ore por nós também. Cristiane Cardoso, Keila Moreira. Se inscreva. Sérgio. Glória a Deus. Sérgio Luiz Melo, Matheus Souza. Amém. Carlos Alberto Martins, Suzana Souza. Volta na E terça-feira que vem. foi compartilhado em 4 salas aqui, o das Céus Abertos e o do José. Vamos lá, José. Olha lá, você não compartilhou, hein, ó. Vamos Só lá, 4 José. salas. Ó, só 4 salas. Compartilhe, seja abençoado. Abençoe as Amém? Não pessoas. pode ser só venha a nós, não. Vosso reino também. Amém? Compartilhe, dá um like, se inscreva, fale do canal. Sueli Aparecida Amém? Martins esteve na outra sala, Silvia Regina Martins, e eu perdi aqui a conexão, mas você está conectado com Deus. Tchau. Deus abençoe, amo vocês. Ó, quinta-feira e vocês estão comigo, não é? Discipulado, tá certo? Nós vamos estar vivendo aí Vida Cristã 6. Deus abençoe em nome de Jesus e a 0 hora eu me encontro com vocês para orar.